E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos aqui ao novo Boletim de Notícias da Contigo. Agora vocês vão acompanhar tudo aquilo que bombou de audiência, os nossos furos de reportagem, e de antemão eu já quero agradecer aqui a todos os colegas dos outros veículos que repercutiram uma das notícias que mais movimentaram o noticiário nacional e que foi fruto aqui de uma apuração exclusiva nossa que começa falando aí sobre a partilha de bens de Gal Costa. Depois a gente acompanhar por mais de um ano uma briga intensa entre a Vilma Petrillo e o Gabriel Costa, que é o filho da cantora, eles de fato agora chegaram a um acordo e resolveram cessar de vez com todas as brigas e colocaram um ponto final em todo esse tumulto que vinha acontecendo. E foi uma situação até um tanto quanto inesperada, porque nesse acordo que os dois fizeram, além de acabar com a briga, eles resolveram dividir igualmente todo o patrimônio deixado pela cantora. Não é muita coisa, mas é um patrimônio considerável. Então, alguns detalhes, na verdade todos os detalhes, foram já protocolados essa semana na Justiça de como que ficará a divisão de receitas do que a Gal deixou aí como herança. Então, eles têm a propriedade onde a Gal morava, ainda em vida, juntamente com a Vilma e com o Gabriel. Essa casa vai ser colocada aí à venda no mercado imobiliário pelo valor de 8 milhões de reais e cada um deles terá acesso à metade deste valor. Esse valor foi estipulado pela própria Vilma e por seus advogados e no prazo de 6 meses, se essa mansão não for vendida, eles vão chamar novos profissionais do ramo imobiliário para fazer uma nova avaliação e colocar por um preço de acordo com o que o mercado pede e aí será colocada aí novamente à venda já com o valor corrigido. Mas a princípio o que eles estão pedindo são 8 milhões de reais. Fora isso, também caberá ao Gabriel todos os direitos autorais das músicas da Gal Costa. Então, a partir de em breve, o Gabriel será o único beneficiário. E por que não a partir de agora? Porque o que foi colocado nesse documento é que o Gabriel só vai se apossar de 100% dos direitos autorais da Gal e de toda a propriedade intelectual no momento em que a mansão em que a Vilma vive for vendida. Então, vendeu a mansão, a Vilma pegou os 4 milhões ou metade do valor pelo qual ela será vendida, e aí a Vilma já abre mão completamente de todos os ganhos que vêm aí por conta das músicas publicadas pela Gal Costa desde o início da sua carreira. Outra coisa que ficou acordada entre eles é que o Gabriel se comprometeu no prazo de 15 dias a cancelar todos os processos que ele abriu contra a Vilma. E aí é um ponto muito delicado dessa história, porque quando a batalha judicial começou, o Gabriel abriu inúmeros processos contra a mulher de sua mãe, justamente levantando hipóteses sobre um possível envolvimento dela ou uma possível omissão de socorro no dia da morte da Vilma, porque isso era questionado em juízo. O escândalo foi tão grande que o Gabriel abriu uma sequência de processos. Inclusive, ele pedia para que a Vilma não fosse a inventariante, não fosse herdeira da Gal Costa e que a união estável entre ela e a Gal não fosse reconhecida. Então, era um processo que tinha muitas cartas, muitas páginas, muitas coisas atravessando e que agora o Gabriel também se comprometeu a tirar todos estes processos que ele movia contra a Vilma. Acontece também que existe um projeto audiovisual sendo elaborado. O que não foi dado detalhes ainda nesse documento, desse acordo que eles fizeram, é se vai ser um filme, se vai ser uma série ou um espetáculo no teatro musical. Desta obra, que ainda vai ser executada e pelo visto, de acordo com os documentos que a gente obteve aqui com exclusividade, diz que está em negociação já com uma produtora. Sobre este produto audiovisual, seja do teatro, cinema, TV, a Vilma quer 50% dos direitos. Então vai ser a última obra que a Vilma vai poder se beneficiar ainda com o nome da Gal. E tem ali, nas cláusulas finais desse acordo, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eles fizeram um acordo onde eles vão definir por sorteio quem vai começar a escolher o que a Gal Costa deixou como itens pessoais. Então a gente sabe que a Gal deixou muitas roupas, alguns acessórios e até mesmo itens pessoais, até itens de decoração da casa. Então eles vão definir por sorteio. Nesse sorteio, vamos supor, se o Gabriel for o sorteado, ele vai ser o primeiro a escolher. Então se ele falar assim, eu quero a geladeira da casa da minha mãe, ele vai ficar com a geladeira. Aí vai passar a vez para a Vilma vai falar, eu quero o fogão. Ela ficou com o fogão. Aí depois vai ser a vez do Gabriel. Até definir quem vai ficar com as peças íntimas de Gal Costa.
essa é uma divisão que vai demorar muitos dias, só que a parte boa dessa história toda, além de ter sido um furo de reportagem aqui da Contigo, é que é uma briga judicial a menos no nosso sistema judiciário e pelo menos também a memória da Gal para de ser tão tumultuada igual vinha sendo mantida nos últimos meses, o que foi uma grande tristeza, não é verdade? A reportagem completa está publicada no site da Contigo e lá a gente fornece mais detalhes para vocês. É só passar lá, tá certo? Bom, já que a gente está falando aqui sobre memórias, teve um assunto que perdurou no noticiário ao longo dessa semana, que foi a respeito do lançamento do documentário Paquitas para Sempre, feito na última segunda-feira. E a gente assistiu ao documentário por completo e desmembrou em diversas reportagens aqui no nosso site, e a gente vai falar de dois acontecimentos em especial que a gente fez um recorte muito importante. O primeiro deles é em relação a Luciana Vendramini, que é uma atriz que já fez trabalhos na Globo, trabalhos no SBT, em grandes emissoras, só que a Luciana Vendramini, durante muito tempo, ela se lançou para o mercado como ex-paquita. A verdade é que a Luciana Vendramini nunca foi uma paquita. Ela fez sim teste para ser assistente de palco da Xuxa. Só que a passagem da Luciana Vendramini por esse teste foi extremamente traumática para todas as paquitas que sucederam à geração. Por quê? A Luciana chegou a, de fato, fazer um teste prático num dos programas da Xuxa, né, porque isso fazia parte do processo de seleção. Ela não foi aprovada, só que depois ela ter sido dispensada pela Marlene Matos, ela pegou a roupa que era usada para trabalhar ao lado de Xuxa e posou com ela na capa da Playboy, quando ela tinha apenas 17 anos de idade. No documentário mostra que todas as paquitas que faziam parte daquela geração e as que vieram das gerações seguintes tinham um certo ranço da Luciana Vendramini porque ela ajudou a sexualizar a imagem daquelas moças. E vale lembrar que a maior parte, a grande maioria das paquitas eram menores de idade. Então, se a gente olhar para trás e ver o grande absurdo que era a sexualização de menores de idade por conta de uma fantasia, hoje abre margem aí, obviamente, para a gente incitar uma grande discussão e um grande debate. A Luciana Vendramini foi procurada pelo documentário para prestar depoimento, ela não quis participar. Nossa reportagem aqui na Contigo também procurou a Luciana Vendramini e ela permaneceu em silêncio. O espaço está aberto caso ela queira se manifestar a respeito dessa acusação, se assim a gente pode dizer, de ter sido uma das responsáveis por sexualizar a imagem das assistentes de palco. Outro detalhe também que chamou muita atenção da gente nesse documentário é que grande parte das paquitas utilizou esse documentário justamente para falar mal de quem? Da Marlene Matos. Então todas elas vinham, falavam que tinham ficado traumatizadas, umas adquiriram depressão, bulimia e por aí vai, seja por conta das cobranças da Marlene Matos em relação a padrões estéticos ou até mesmo broncas que elas recebiam nos bastidores. Mas uma delas, a Gisele Delaia, quebrou esse padrão, quebrou esse protocolo e em vez de criticar a Marlene Matos, ela resolveu criticar a Xuxa Meneghel. E eu achei bastante curiosa e corajosa essa iniciativa, porque nesse documentário a Gisele acabou falando que as broncas da Xuxa machucavam mais do que as broncas da Marlene Matos. Inclusive ela tentou dar uma contemporizada, falando assim, a gente sabe que ela é humana, tem TPM e tudo mais, só que quando ela vinha bem mal-humorada, ela pegava muito pesado com a gente. E a Gisele fez parte daquela geração de paquitas que a Xuxa não gostou tanto de trabalhar. E a Xuxa até hoje assume a culpa, né, e a responsabilidade justamente por ter sido muito afastada e muito distante dessa geração de paquitas, porque realmente ela não se identificou com nenhuma delas, o que é uma pena. O documentário está disponível no Globoplay e a gente continua desdobrando em reportagens aqui no nosso site, tá? Mudando de assunto e ainda pegando esse universo da Globo, vamos falar das novelas que têm sido feitas na emissora. Não é de agora que as críticas em relação às tramas, ao Ibope, à escalação de elenco, têm sido feitas pela crítica especializada, certo? A maior comprovação de que o caminho das novelas da Globo não anda bem, agora veio de fora, do Emmy Internacional. A Globo sempre se gabou de ser a única emissora brasileira de conseguir emplacar anualmente alguma de suas produções entre as melhores novelas do mundo. E vale lembrar que a Globo é conhecida pelo alto padrão de qualidade de suas novelas. Pois bem, a Associação, né, de Críticos
que pertence ao Emmy Internacional, definiu a lista de indicados e a Globo não conseguiu emplacar nenhuma de suas novelas realizadas em 2023 entre as melhores do ano. E olha que entre as opções nós tínhamos Vai na Fé, que foi muito aclamada aqui pela crítica nacional, e a gente também teve Terra e Paixão, que foi feita pelo Valcir Carrasco, que é um autor muito celebrado pela Globo. E aí o questionamento que a gente faz em relação a Vai na Fé é: a novela realmente foi um grande fenômeno ou ela só se destacou porque as outras não tinham qualidade suficiente para engajar a audiência? Com todo respeito ao trabalho da Rosane Swartman, que é uma ótima autora e realmente fez um texto primoroso. Mas fica aí o questionamento: Vai na Fé foi realmente uma novela tão boa ao ponto da gente colocá-la no patamar de melhores da TV brasileira? E por que ela não chamou a atenção do Emmy Internacional? É um questionamento muito prudente a ser feito, a reportagem completa a gente coloca lá no site da Contigo, é só você passar para dar uma olhada. Vamos falar agora das celebridades. Essa semana, muitas pessoas acabaram se assustando, se surpreendendo com o outing político de Jojo Todinho. Muita gente ficou bastante chateada justamente por sentir que ela usou aí a comunidade LGBTQIAP+, para fazer campanha para si própria e conseguir, em algum momento, ganhar dinheiro, ganhar visibilidade, status na mídia e por aí vai. Pois bem, só que não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre a Cariúcha, que nessa semana fez aniversário, e ela não pode ver uma situação vexatória da Jojo Todinho, que, diga-se de passagem, tem acumulado diversas situações vexatórias nos últimos tempos. A Cariúcha vai lá e dá o recado dela. Ela completou anos, né, essa semana, fez aí uma festança aqui em São Paulo, a reportagem da Contigo esteve lá, e ela não perdeu a oportunidade de provocar novamente a Jojo. No seu discurso de aniversário, ali na frente de todos os seus convidados, ela fez questão de frisar que a sua festa era voltada para a diversidade, né? Tentou incluir pessoas de todas as etnias, orientações sexuais, identidade de gênero dentro da sua festa, e ainda convocou um grande inimigo da Jojo para animar a festa, que atende pelo nome de DJ Batata, que foi o autor da música Que Tiro Foi Esse?, a música que projetou a carreira da Jojo Todinho, na verdade. Eles tiveram uma briga no passado, a Jojo Todinho não fala mais com o Batata não fala mais com a Jojo, mas a Cariúcha não dá ponto sem nó, né? Ela sempre, quando vai provocar a Jojo, ela arranja uma maneira. A gente tem todos os detalhes também da cobertura do aniversário da Cariúcha aqui no site da Contigo. Outro assunto que começou a multiplicar aí nas redes sociais e a movimentar bastante nos últimos tempos, desde segunda-feira, na verdade, é A Fazenda. Enfim, a Record estreou a 16ª temporada, novamente sob o comando da Adriane Galisteu, e a gente bateu um papo exclusivo com a apresentadora, onde ela fez uma revelação um tanto quanto chocante sobre a maneira como ela lida com os haters. Sim, ela falou que tem uma tática para driblar todas as pessoas que chegam com ameaças, com mensagens de ódio, por aí vai. Ela deixou claro que os advogados dela e os advogados da Record estão sempre muito atentos e eles entram em ação sempre que necessário. E para ela não ficar ali com a saúde mental abalada, toda vez que chega para ela alguma mensagem de ódio ou uma mensagem descompensada, ela só bloqueia, ela nem responde. E assim ela consegue manter aí a condução do programa com naturalidade. A entrevista tá bem bacana, viu, gente? Passa lá no site para você dar uma lida na íntegra, tá? Outro nome que tem sido muito comentado aí na Fazenda, desde que começou a temporada, é o nome da Raquel Brito. Embora nessa primeira semana ela não tenha dado o que falar, não tenha feito nada de proeminente, e esteja ali, por enquanto, no time das plantas, a Raquel já adotou uma postura muito parecida com o do Davi lá no Big Brother 24, que é a postura do vitimismo. Raquel começou a achar que está isolada, que não tem amigos, chorar pelos cantos, e é um discurso, é uma postura, na verdade, muito parecida com a do irmão dela. No nosso site a gente fez aí uma reportagem comparando o perfil de comportamento que dá para você dar uma olhada e ver se tem alguma semelhança realmente. Será que esse comportamento é do DNA da família Brito ou é uma tática batida para usar em reality show e sair campeão? Dá uma olhada lá e depois dá sua opinião, tá? E já que a gente está nesse universo aí de reality shows, falando de Fazenda, o ano passado teve a participação do Sander Meca, né, na Fazenda 15. Ele não foi um dos jogadores que mais se destacaram. Na verdade, foi um dos que menos se destacaram, foi uma das plantinhas. Só que o Sander ele tem uma história de vida muito bacana.
como a gente sabe, ele atravessou aí o vício em drogas e um dos motivos que fizeram ele sair e se libertar do vício foi a paixão pela gastronomia. Nós fizemos uma entrevista com o Sander onde ele fala que a gastronomia foi responsável por ajudá-lo a vencer o vício e hoje ele se tornou um empresário no ramo alimentício. Essa entrevista que a gente fez com o Sander, ele fala sobre essa nova empreitada, sobre a batalha dele contra as drogas e também sobre a luta diária, né, de se manter afastado do vício. Bom, esses foram os principais destaques dessa semana aqui na Contigo. Eu te convido a participar, na verdade, a passar no nosso site e ler não somente essas reportagens, mas como outras que a gente vem publicando. Na semana que vem a gente está de volta com um novo boletim, pessoal. Tchau, tchau.